compartilhar com você a palavra do Senhor, uma palavra da parte de Deus. Nós vivemos um tempo muito desafiador para a nossa fé, desafiador para as nossas famílias, desafiador para o nosso sustento. E eu quero falar hoje sobre um lugar seguro em meio às calamidades. Eu quero falar com você sobre onde você pode encontrar segurança em meio a esse tempo tão difícil, inseguro. Porque nós vivemos em um período de nossas vidas em que nossa finitude, transitoriedade, fragilidade, como criaturas que somos, fica tão claro, fica tão evidente, o momento em que as nossas fragilidades e as fragilidades do mundo são claramente sentidas. Elas não são somente uma filosofia, elas são palpáveis. Somos frágeis, somos fracos. Uma epidemia que espanta todo o planeta. O mundo está em pânico no momento em que eu estou gravando esse sermão. Na verdade, esse sentimento de fragilidade, ele também está derrubando os ídolos desse mundo, desfazendo suas certezas. A base em que o mundo ficava os pés ruiu. Onde está o dinheiro? As casas de luxo, posição social, nem mesmo a cor da pele ou o país em que você nasceu podem te salvar nessa hora. Onde está um lugar sólido em que podemos fincar os nossos pés em meio às calamidades ou uma calamidade como essa? Nada pode nos dar garantias diante dessa pandemia. O mundo está em casa, com medo. A sensação do mundo hoje é uma sensação de que o chão sumiu dos nossos pés. A pergunta que se faz em toda parte é: temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Temos um lugar firme aonde nos sustentar? Aonde está o lugar seguro? É em casa ou é no trabalho? É com ou sem cloroquina? É no campo ou é na cidade? Onde posso fincar os meus pés? Numa informação onde podemos encontrar segurança no meio da pandemia. E tudo que temos são perguntas. É tudo que o mundo tem. Perguntas que clamam por respostas, gritam alto em busca de soluções. E eu faço mais uma pergunta: temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Como é difícil viver em um mundo sem verdade. Esse mundo pós-moderno hoje aboliu as verdades. Um mundo que decidiu se deixar ao acaso. Mas como percebemos nessa hora, é adoecedor viver em um mundo entregue ao caos. Sem a rocha, sem ter onde fincar os pés. Nada é verdade. Toda a verdade foi abandonada. O acaso é a nossa fundação, diz o mundo. Nada é verdade, tudo é subjetivo. Como viver então agora de maneira real em um mundo sem uma rocha, em um mundo sem verdade, em um mundo sem certeza? Isso é uma característica da pós-modernidade. Não há verdade, tudo é relativo. E a pandemia trouxe a teoria prática. O que é viver de fato em um mundo onde tudo é relativo. Um mundo que não aceita verdades absolutas.
Um mundo que não quer uma rocha firme, inabalável debaixo dos seus pés. Um mundo que expulsou a Cristo como Rei e a palavra de Deus como verdade. Nós resolvemos como mundo, como criação, viver um mundo sem uma rocha, sem uma verdade. Nós estamos construindo um mundo onde tudo é relativo. Cada um, e de maneira egoísta, tem a sua própria verdade, vive a vida como quer, vivendo uma espécie de tolerância intolerante e intolerável, como podemos ver nas redes sociais e no dia a dia. Cada um por si, cada um que defende a si mesmo, cada um tem a sua própria verdade. Mas e agora? Eu pergunto para você, o que fazer quando precisamos de uma verdade? O que fazer quando precisamos de uma rocha firme para botar os pés? De uma rocha sólida que nos dê segurança? O que fazer então? Onde estão as respostas? Eu quero dizer para você, eu quero compartilhar com você, que eu escolhi colocar os meus pés sobre uma rocha. Uma rocha que pode me dar firmeza tanto aqui, quanto na eternidade. Tanto agora, como para sempre. Uma rocha que meio no meio da pandemia, do caos, das calamidades da vida hoje e do enfrentamento da morte, eu posso encontrar paz, certezas, respostas, confiança. A minha pergunta que eu quero convidar você a refletir é: que rocha pode dar segurança aos seus pés no dia da pandemia, no dia das calamidades? Eu quero te convidar então para o texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Desculpa, Evangelho de Mateus, capítulo 7. A partir do verso 24. A parábola dos dois fundamentos. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Estamos aqui diante de uma parábola. Jesus, no Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. O sermão que começa no capítulo 5, dizendo para que veio. Dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. O sermão que veio para nos ensinar a sermos felizes, a encontrarmos o caminho da felicidade. E agora nós estamos chegando nas últimas palavras do sermão. Se ele começa anunciando que vai falar sobre o caminho da felicidade, ele termina fazendo uma advertência sobre o que é preciso fazer para ser feliz. E ele começa falando sobre uma rocha. Ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele diz então que aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica é um homem prudente que fincou os seus pés sobre uma fundação firme.
Ele traz uma imagem da construção civil. Ele traz uma imagem própria que eu, como engenheiro, conheço bem. Uma casa só vai ter solidez, só vai ter firmeza, só vai ter estabilidade diante das intempéries, se ela for firmada sobre uma firme fundação. E que rocha é essa? Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus e as suas palavras são a rocha pelo qual o homem deveria fincar os seus pés para encontrar certeza e felicidade nos dias das calamidades. Sim, a obediência à palavra de Cristo nos livra no dia que as calamidades chegarem. A palavra de Cristo é o lugar seguro para os dias das pandemias, sofrimentos da vida. É ouvir, é crer, é praticar, é uma fé obediente que se entrega a Cristo, que escolhe Cristo como fundação segura para fincar os pés. Uma fé, como ele diz aqui, não é só ouvir, não é só acompanhar o sermão, lindas palavras de Jesus no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, mas é ouvir aquela palavra e crer de tal maneira que faz dela os caminhos da sua vida, que você faz daquela palavra a sua própria vida, que se entrega a ela, que escolhe Cristo. É como se ele já estivesse dizendo: olha, ouvir as minhas palavras, ouvir as palavras de Jesus que eu exponho hoje aqui, não é para aumentar a sua autoestima, ou simplesmente de dar uma palavra de encorajamento no meio das pandemias, ou para poder abastecer as suas baterias para mais uma semana, ou para te ajudar a lutar com as dificuldades da ansiedade, ainda que a palavra de Deus faz tudo isso. Não, mas ela só vai ser real, ela só vai poder ser efetiva no dia das calamidades, é o que nos apresenta a parábola, se você crer e obedecer e se render e viver para ela, dela, em obediência ativa, fincando seus pés sobre essa rocha. É preciso de obediência. A rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, de Jesus. E ele é comparado a um homem prudente, é o que diz o texto. O que é um homem prudente? O homem prudente é alguém sensato, é alguém que é inteligente, é alguém que é seguro, alguém que não quer estar diante do acaso, não quer permitir que a sua vida seja liderada pelo caos. Quem sabe do meu destino é o amanhã. Quem não quer ser guiado pelo acaso, mas quer ter segurança para o futuro, finca seus pés sobre uma rocha firme. Jesus diz: as minhas palavras são a rocha firme para os seus pés. E assim, para alguém que mora na Galileia, era alguém que conhecia muito bem essa verdade. A Galileia era uma região rica de calcário. Para você encontrar um solo firme para uma casa, uma região rochosa para construir a sua fundação, você precisava apenas cavar alguns centímetros. Não precisava nem de tanto esforço para encontrar uma fundação sólida, uma rocha firme para a sua casa ter segurança. Assim, essas casas que eram casas de barro, tipo pau a pique, que nós conhecemos aqui no Maranhão, assim elas eram construídas naquela época. Mas eles sabiam também que aquelas casas, elas eram frágeis. Uma vez que elas eram feitas de barro, elas não poderiam ser construídas perto de fluxos d'água, porque no dia da chuva, aqueles riachos podiam transbordar. E se eles transbordassem, eles bateriam contra a casa. Aquelas chuvas, elas normalmente fortes, elas trincavam a casa. E quando vinham muitos fortes, o próprio vento aumentava os riscos e era capaz de fazer com que todas essas circunstâncias se tornassem uma calamidade, com a ruína da casa. Por isso, fazer fundações fortes
Era algo que estava na mente de um galileu. Todos sabiam que somente uma casa com fundações resistentes sobreviveriam nos dias da calamidade. Quem tivesse planejado, se afastado dos riachos, cavado, construído a sua casa sobre um solo rochoso, poderiam vir as chuvas, poderiam vir as enchentes, poderia vir o vento forte. Ele estaria preparado para esse dia. E aqui, Jesus traz esse ensino, dizendo: eu sou a rocha que vai dar segurança aos seus pés. Eu sou a rocha pelo qual o homem prudente constrói a sua vida. Eu sou a fundação que pode te dar estabilidade em dias de calamidade. Ouve as minhas palavras e as pratica. O que Paulo está dizendo é que Cristo é a rocha segura, e quem construir a sua casa sobre ele não vai cair, mas estará seguro. No entanto, a calamidade ela vem sobre todos. Assim como ela vem sobre a casa que está construída sobre a rocha, ela também vem sobre aquele que construiu sobre a areia, é o que diz o texto. As calamidades na vida, elas são imparciais. Ela vem sobre bons e maus, justos e injustos, ricos e pobres, negros ou brancos, sobre todos. Uma coisa é certeza: no meio das incertezas, as calamidades virão. Não temos como escapar dela. Nisso, sim, certamente estamos em um só barco. O sofrimento e a morte batem a porta de todos. E um dia ela também vem para o insensato. Ela vem também para aquele que foi relaxado. É como Jesus conta a sua história. Ela também vem para aquele que ouviu a palavra de Deus. Aquele que, por ouvir a palavra de Deus, sentado aos pés de Jesus, naquele monte, ouvindo as palavras de Cristo, talvez também se declarava cristão. Amava ouvir as palavras de Deus, amava ouvir sermões, amava, quem sabe, ler a Bíblia. Ele amava, se sentia tão bem. Como ele às vezes pegava pregadores na internet para se sentir bem. Ele amava ouvir a palavra de Deus. Até a recebia com alegria, muitas vezes com emoção, mas ela não tomava a palavra para a sua vida. Ela não obedecia. Ele não fincava seus pés sobre aquela rocha. Ele não se rendeu a Cristo, construindo a sua vida sobre Ele e sobre as suas palavras. Não, ele resolveu achar-se inteligente. Não, eu vou fazer como eu acho bem. Eu vou construir perto de um rio. Porque se eu estiver perto de um rio, eu tenho uma vista melhor. Vai facilitar a minha vida, se eu fizer do meu jeito. Se eu fizer ali, na areia da praia, perto do mar, é fácil de eu buscar água quando precisar. É fácil, se eu estiver perto do rio, para lavar minhas roupas, as louças. Vai facilitar a vida de todo mundo, vai deixar a nossa vida mais cômoda. Talvez pensava o homem imprudente, relaxado, o insensato. Ele diz: eu vou viver de frente para o mar, uma vista privilegiada. E por causa disso ele não foi zeloso. Ele até ouviu, ele até frequentou o monte para ouvir a mensagem, assim como muitos frequentam as igrejas para ouvir sermões, mas ele não se empenhou em cavar. Ele não se empenhou em ir mais fundo. Ele não se preocupou em encontrar a rocha para fincar seus pés lá. E a casa caiu e desabou. E foi grande a sua ruína.
Eu quero trazer essa parábola de Jesus para pensar sobre como enfrentar as calamidades da vida. Eu vivo nesse mesmo mundo que você vive. Eu tenho parentes próximos e amados que estão também com Covid agora. E a primeira verdade, ao olhar para o texto de Mateus capítulo 7, é que não há como escapar. Primeira verdade, não há como escapar. As calamidades são uma certeza para todos. As calamidades, as tragédias, o sofrimento, as lutas desse mundo, elas são imparciais para o patrão e para o empregado, para o rico e para o pobre. É uma certeza que por mais que você tente, nunca vai conseguir negar, porque as calamidades baterão nas nossas portas. É o que mostra o texto. E vivemos nessa época agora, onde as calamidades chegaram, uma calamidade tal que assustou o mundo. Milhares de pessoas morrendo no mundo todo, a terra em casa, em isolamento social. Vivemos um período de medo, ansiedade, palpitação, onde os diagnósticos de Covid se confundem com muitos que estão com diagnóstico de ansiedade. Muitos com um grande dilema nas mãos, que fazem com que debates em redes sociais, em jornais, em grupos de WhatsApp, nunca parem. O dilema: morrer pela praga ou morrer pela fome. É como se o mundo nos convidasse hoje: escolha como você vai sofrer. Essa é a luta do mundo atual. E essa é uma verdade que a Bíblia nunca nos escondeu. A Bíblia nunca disse que se tornar cristão nos isentaria dos sofrimentos do mundo. A Bíblia nunca nos disse que se converter seria um mar de rosa que nos tiraria da realidade do mundo, da vida confusa do mundo, das dificuldades do mundo. Porque da onde elas vêm? Da onde vêm os sofrimentos do mundo? Não há uma resposta simples para essa pergunta. As calamidades, elas são, em primeiro lugar, consequência sim dos nossos pecados. Adão pecou junto com Eva, e a partir dali a terra foi amaldiçoada. Surgiram as dores, surgiram os conflitos emocionais relatados no texto, surgiram a luta do trabalho, surgiram os conflitos entre os homens, e a terra começa a gemer e a sofrer. Sim, os nossos sofrimentos que atravessamos no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, sim, não dá para culpar ninguém, são consequências do nosso pecado. E as tragédias e o mundo que geme em meio às suas calamidades e enfermidades e pandemias e tragédias, também são frutos dessa maldição que o pecado trouxe à própria terra. Sim, também são juízo de Deus. Nós percebemos ao longo da Bíblia que por muitas vezes Deus permite que o próprio mal do mundo, as próprias consequências do pecado se tornem como juízos para frear o pecado, a injustiça, para tratar a humanidade. Mas quando você olha livros como de Isaías, ou os primeiros capítulos de Romanos, você vê que os autores bíblicos colocam o juízo de Deus muitas vezes como simplesmente Deus nos deixar à nossa própria mercê, nos entregar à nossa própria teimosia, o que nos leva de volta ao ponto 1.
A tragédia da humanidade é fruto da nossa própria maldade. Mas a verdade é que, se é por causa da consequência dos nossos pecados, se é juízo de Deus, se é o estado atual da terra e da natureza, a grande verdade é que os nossos sofrimentos sempre são um mistério. Os nossos sofrimentos, na maioria das vezes, nós não sabemos explicá-los. Te convido para o livro de Jó. Jó sofreu. A gente sabe do diálogo que houve entre Satanás e Deus sobre a vida de Jó. Jó sofre. Jó é restaurado no final. Mas nunca Jó soube o que aconteceu com ele. O livro de Jó é construído de uma maneira a nos ensinar que o sofrimento das nossas vidas, muitas vezes, é um mistério que nós não sabemos explicar. Mas em segundo lugar, no meio das calamidades, há um lugar seguro onde podemos fincar o nosso pé. Sim, há um lugar seguro para estar. Se em primeiro lugar, não há como escapar das calamidades, em segundo lugar, sim, há um lugar seguro para estar. E esse lugar é Cristo. Cristo apresenta o seu próprio sermão, a sua própria vida, a sua própria mensagem como um lugar seguro em meio às calamidades desse mundo. Ele diz: eu sou a rocha. Ele diz: obedecer a minha palavra é a rocha. Ela é palavra de Deus. É os seus ensinos que podem trazer à nossa vida segurança, felicidade. Tiago, no capítulo 1, no verso 25, ele escreve essa parábola de maneira direta. Ele diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, aquele que persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Aquele que é operoso, praticante, não apenas ouvinte, relaxado. Não aqueles ouvinte negligente, mas operoso, praticante, não, tudo que ele realizar será bem sucedido. E tanto Jesus como Tiago estão fazendo uma leitura do Salmo 1. Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é comparado a uma árvore plantada junto à corrente das águas, que a sua folhagem nunca murcha, que no devido tempo dá os seus frutos, e tudo que ele faz prospera. Fincar a sua vida em Cristo e na sua palavra é ter certeza de ser bem-aventurado, mesmo no dia das calamidades. Pense comigo, é a conclusão de um sermão que nós estamos. É o sermão das bem-aventuranças. Capítulo 5 é onde ele começa esse sermão, um dos sermões que são considerados, mesmo não só no mundo religioso, mas em toda a história da humanidade, o sermão mais lindo da história. Ele começa dando: bem-aventurado, felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a mensagem dos bem-aventurados, é a mensagem que nos propõe ensinar onde é o lugar da felicidade. É a palavra que nos conduz à bem-aventurança. Fincar os seus pés sobre a rocha que é Jesus é estar num lugar onde, mesmo em meio às calamidades do mundo, mesmo que a terra chacoalhe, o que diz o sermão é que nós somos bem-aventurados, felizes.
alegres. Na estabilidade de Cristo, construído sobre a firme fundamento das suas palavras, vamos encontrar paz e contentamento mesmo no meio dos sofrimentos da vida. Encontramos completude, encontramos harmonia com Deus, com o nosso próprio interior, com o outro. E essa harmonia nos traz a um espírito, como diz Paulo aos Filipenses no texto que lemos na oferta: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver, como diz lá, contente em toda e qualquer situação. Eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, eu encontro paz, porque eu não estou firmado no acaso, eu não estou firmado no caos. A minha vida não depende das notícias dos jornais, não, eu estou sobre o firme fundamento que é Jesus. Porque aquelas palavras são lugar da humanidade, eles são de felicidade, aquelas palavras são o lugar da humanidade, que é o Sermão do Monte. Sermão do Monte é quando o Senhor, Ele está trazendo a lei de Deus, dizendo para Jesus como rei, falando para os seus súditos, como viver o reino de Deus na terra. E o reino de Deus era a proposta que Deus tinha feito para Adão no Éden, dizendo: domine, governe, sujeite a terra, vivendo conforme a vontade de Deus. Mas o homem resolveu dizer: eu sou mais inteligente que Deus, eu mesmo vou decidir o que é bom, o que é mal, eu vou ouvir a voz da serpente, que é mais interessante, a voz do diabo, e vou viver do meu jeito. Mas as palavras de Cristo te convidam a voltar para o Éden, a voltar para o paraíso, a acertar o alvo mais uma vez, porque a própria palavra pecado é errar o alvo. E o que acontece? Quando o homem foi criado, ele foi criado para expressar a imagem de Deus. O que significa dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Significa dizer que nós fomos feitos para viver um relacionamento pessoal com Deus. Há essa necessidade dentro de nós. Longe disso, somos instáveis. Longe disso, estamos em areia movediça. Mas além disso, nós fomos chamados para dominar sobre a terra, para implantar o reino de Deus na terra. Nós precisamos voltar a ser humanos. E voltar a ser humanos é voltar a viver debaixo da palavra de Jesus. Viver dentro do reino de Deus. Nos submetermos de novo ao sólido fundamento da humanidade, a sua palavra. A própria ideia de idolatria para o judeu significava que o homem errava o alvo, porque se nós fomos criados para expressar a imagem de Deus. Quando eu me rendo a um ídolo, quando eu me rendo a uma imagem de um animal ou de outro homem para adorar, eu estou defraudando de tal maneira o propósito da minha existência. Eu existo para eu espelhar a glória de Deus. Como é que eu me rendo para adorar uma criatura no lugar do Criador? Já diz Romanos, já diz Isaías. Mas eu preciso voltar a adorar a Deus de todo o coração, de toda a minha força. Eu preciso voltar a ser humano, ouvir e me render e viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o lugar seguro para você estar agora. É o lugar seguro para você firmar os seus pés agora. É uma rocha para os seus pés. Porque a palavra é a palavra de quem? Jesus é aquele pelo qual toda a terra foi criada, céus e terra, todo o cosmos, tudo foi feito pela mão de Deus. É aquele que, segundo os profetas diz que, e os salmos, diz que Ele é aquele que tem o universo na palma das suas mãos. Não há comparação entre o poder do coronavírus, entre o poder dos poderosos da terra, nem dos maiores exércitos desse tempo, com o poder de Deus. Não há nem comparação entre o poder de Satanás
sobrenaturais, e o poder de Deus, Deus é infinitamente maior, tudo está sobre as suas mãos. Ele tem inclusive o próprio coronavírus nas suas mãos. Nada foge do seu controle. Nenhum cabelo cai da sua cabeça sem autorização, nenhuma folha cai de uma árvore sem autorização de Deus, é o que diz a palavra. Tudo está debaixo da soberania divina, nada foge ao controle de Deus. Deus reina. Nossa vida não está entregue ao acaso. Firme seus pés na rocha. Sua vida não depende do que o horóscopo do dia diz. Não é ele que define o seu destino. Não é a leitura da cartomante que define o teu destino. Nem as previsões que aparecem nos jornais ou nem as provas do destino. O nosso viver ou morrer são definidas pelas palavras que saem da boca do nosso Pai do céu. Eu estou firmado nessa rocha. As palavras que saem da boca do meu Deus são muito mais poderosas do que as palavras que saem da boca de qualquer notícia espantosa desse mundo. E dizer isso é engraçado, pode dizer, é um cego. Para as pessoas do nosso tempo, crer é alguém que é cego. Mas para as palavras de Jesus, cego é aquele que não crê e que prefere viver, como diz o Salmo, espalhado como folha seca pelo vento, instável. Deus não criou o mundo e o abandonou ao seu próprio caos, não. Deus está envolvido com a criação. Uma doutrina cristã conhecida como que fala dessa soberania divina, a doutrina da providência divina. Deus preserva a terra. Deus está envolvido com a terra. Deus guia a terra. Deus coopera com a terra. Deus cumpre os seus insondáveis propósitos na terra pela sua insondável sabedoria. Ele é Deus. E as suas palavras, irmãos, entenda uma coisa, não é um livro de regras. Faça e não faça. A palavra de Deus é a história. Quem já leu a Bíblia sabe que ela é uma grande história. Ela é a história do povo de Deus. Ela é a minha, é a sua história. É a história de homens que ousaram andar com Deus, ousaram ouvir a palavra de Deus, obedecer e se tornaram heróis para o mundo. Noé ouviu a palavra de Deus e obedeceu contra tudo e contra todos, contra a lógica. Noé obedeceu. Abraão, porque ele ouviu a voz de Deus, ele deixou a sua casa e andou sem saber qual era o destino. Moisés, porque ouviu a voz de Deus, ele superou as suas próprias fragilidades e gagueira e fraqueza e medo do faraó e volta para o Egito. Davi obedeceu a voz de Deus e ainda que tinha sido ungido rei, ainda adolescente, ele se torna uma referência para a história do povo de Israel e do povo de Deus. Daniel, porque ele queria ser obediente à palavra de Deus, ele enfrentou Nabucodonosor e acabou se tornando primeiro-ministro de toda a terra. Jesus não somente obedeceu, mas cumpriu todas as coisas. E foi o cumprimento da palavra de Deus. E por isso o reino de Deus foi implantado. Pedro, Paulo obedeceram à voz de Deus. E por isso estamos aqui falando. E vivendo como igreja. Ensinando os ensinos. Ensinando as palavras de homens como eles. E onde está eu? Onde estou eu? Onde está você? Na história do povo de Deus. O mundo hoje precisa, em meio a essa calamidade de outros Noés, Moisés, Davi, Pedros e Paulo, dispostos a ouvir a palavra de Deus e que andem com profunda fé, fidelidade a essa palavra. Que viva nesse tempo
carregando, vivendo, compartilhando a palavra de Deus com uma fé firme na rocha, em profunda, como ele diz, porque não é somente ouvir, é ouvir e obedecer. Um pouquinho acima, em Mateus capítulos 6, no versos 21 em diante, ele diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Nem todo o que diz Senhor, Senhor está presente no reino hoje. Nem todo o que diz Senhor, Senhor é crente de verdade. Mas é aquele que está comprometido em viver e obedecer. Fé, palavra fé no grego, pistes, ela é ao mesmo tempo confiança e ao mesmo tempo fidelidade. É o contexto que diz para que lado devemos traduzir. Mas as duas palavras estão diretamente ligadas. Fé é fidelidade. Fidelidade a alguém, as palavras, a confissão. É mais do que confessar uma verdade, crer numa verdade, mas obedecer aquela verdade. A ideia de fé na Bíblia é que não existe fé sem fidelidade. Não existe fé sem obediência. Não existe confessar sem viver. Não existe amar sem ser fiel. A ideia de amar e fidelidade andam sempre ligadas. Você que é mulher, noiva, esposa, namorado, o que você acha de ter um namorado tão romântico? Ele sempre se encontra com você com um buquê de rosa, com um cartão, com lindas palavras de amor e com canções poderosas, mas ele toda semana é infiel a você. Esse homem te ama de verdade? Quantos crentes são assim? Sempre com um buquê de rosa para Deus. Palavras lindas, canções maravilhosas. Encontros poderosos, emocionantes. Mas a sua fidelidade mostra que não há amor. O próprio Senhor Jesus diz em João: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, é o que diz Jesus. E não há nada mais prazeroso do que a fidelidade numa relação de amor. Mais uma vez volto para a relação do marido e da esposa. É o prazer holístico do amor conjugal, onde há um relacionamento comprometido fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não há nada mais poderoso. Não há prazer, êxtase maior do que uma relação de amor e fidelidade. O que essa parábola ensina é que uma fé obediente coloca um chão seguro aos nossos pés. O que adianta ir no médico, por exemplo, agora, e não tomar a receita? O que adianta ter um carro e não saber como ele funciona? O que adianta fazer um exame no meio como esse e não fazer o tratamento? Não tem sentido nenhum ouvir a palavra e não obedecer. Por último, eu quero dizer aonde você deve fincar os seus pés e trazer a imagem do imprudente. Se em primeiro lugar as calamidades sim viriam, em segundo lugar existe um lugar seguro para estar, eu quero em terceiro lugar especificar aonde você tem que fincar os seus pés. Os imprudentes, a palavra imprudente traz a ideia de desleixado. Alguém que toma medida rápida, querendo facilitar a vida. E quantos de nós que frequentamos igrejas, ouvimos sermões como esse, estamos ocupados demais? Estamos ocupados demais
É a justificativa que damos, não foi a justificativa que talvez ele possa ter dado. Não, vou fazer mais próximo do rio. Eu estou ocupado demais para cavar essa fundação, eu estou com pressa demais para construir essa casa. Vai facilitar a minha vida se eu fizer perto do rio, do leito de água. Vai facilitar a minha vida. E a gente diz, não, sabe por que eu fui imprudente? Porque eu estava ocupado demais, eu estava encurralado, eu precisava me livrar. Eu achei mais inteligente fazer do meu jeito. Eu acharia que daria mais segurança para minha família, conforto por meu lar, ia facilitar a minha vida. Ia ser tão divertido. E por causa desses argumentos como esse, nós, inclusive cristãos, vamos sendo imprudentes, construindo a nossa casa, ainda que ouvindo a palavra, mas construindo a nossa casa sobre areia, por não obedecer. Mas será se vale o fim? Ouvir a palavra de domingo em domingo e não trazer para a vida, não trazer para a empresa, para o casamento, para a educação dos filhos, vale a pena? Vale a pena depois a corrupção dos valores, o fim do casamento, a perca da amizade, o filho que se perdeu, a distância de Deus, a desesperança no meio da dor como essa? Ou vale a pena o juízo eterno de Deus? Porque não se engana a Deus, nem todo que diz Senhor, Senhor. Os desleixados estão enganando a si mesmos. É o que está dizendo Jesus. Porque fé é mais do que uma profissão pública de verdade, é obediência ativa. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Não engane a si mesmo. Eu volto para o texto de Tiago, quando ele diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se engane, irmão. Eu vou todo domingo, glória a Deus, eu falo, eu oro, eu digo para todo mundo, eu sou evangélico. Irmão, ou você assume essa palavra para construir a sua vida sobre ela, ou você estará ainda inseguro na sua caminhada. Não viva a fé do desleixado, sobre uma fé incrédula. Uma profissão de fé que não muda a vida. Ela é uma confissão de fé vazia, construída sobre uma fé desleixada, que vive a vida cristã relaxadamente, de qualquer jeito, não tem tempo para nada. A sua confissão de fé não muda a sua maneira de fazer seu negócio, de tratar sua mulher, da sua sexualidade, não muda nada. É uma fé, na verdade, para si mesmo, egoísta, só para o seu bom bem-estar, para o seu gozo próprio. Mas que decide viver pela sua própria sabedoria e não pela sabedoria de Deus, pelos seus próprios esforços, como se fosse possível viver pela força própria. E para esses, a vida termina a parábola dizendo que terminará em ruína, e ruína, ele faz questão de dizer, ruína completa. Por que ruína completa? Porque só ouvir e não praticar, ela constrói uma falsa sensação de segurança, mas não uma segurança verdadeira. Porque só ouvir e praticar não pode te trazer esperança no dia das calamidades da terra. Continua entregue ao caos, ao acaso. Porque quantos vêm para cultos e choram, meu Deus, restaura o meu casamento, mas não quer abandonar a amante. Nada pode te livrar do caos, se você não se arrepender e mudar de vida, fincar a tua vida sobre a palavra, que pode construir uma família saudável, uma vida saudável, um negócio saudável. Mas aqui também traz a imagem do juízo final. Porque nos versos acima, diz assim, verso 22, continuando quando ele diz Senhor, Senhor. Ele fala assim, Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Porque ainda que essa vida seja cheia de luta, o maior desafio nós vamos enfrentar quando estivermos diante do Senhor. E só aqueles que forem os que ouviram as suas palavras e os praticaram, estarão prontos para esse dia.
É suficiente apenas ouvir? Não. É suficiente apenas escutar promessas das palavras de Deus para você? Não. É preciso um comprometimento total, uma entrega sem reservas, uma mudança definitiva de direção. É preciso nascer de novo para Jesus. A palavra de Cristo é o lugar seguro para atravessar todas as calamidades com segurança, tanto hoje como para a eternidade, tanto na vida quanto na morte. Porque se tivermos fincados em Jesus, nas suas palavras, quando a calamidade chegar, quando chegar o dia da aflição, ou até mesmo quando a morte chegar, teremos a nossa fé fincada numa rocha que nos faz estar seguros, inabaláveis, em profunda paz, em meio ao caos. Só em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, nessa hora, quebrantados. Queremos, Senhor, fazer do Senhor a nossa rocha, das Tuas palavras a nossa vida. E queremos exultar em saber, Senhor, que no Senhor, em meio às calamidades, em meio ao coronavírus, em meio às epidemias, até mesmo em meio à morte, estamos seguros, Senhor. Nada pode nos abalar. Quem é capaz de nos separar do amor de Deus? Nada. Nem a morte, nem a fome, nem a espada, nem principados e potestades, nada pode nos separar do Teu amor e do Teu cuidado. Estamos exultantes, em paz e seguros, ainda que o mundo se revolte em si mesmo, se revolva em si mesmo, nós estamos seguros nas mãos do nosso Deus e Pai, hoje e para sempre. Amém. Queria concluir esse culto hoje, orando com você. Baixe sua cabeça, essa última oração de intercessão. Senhor, nós queremos interceder agora por cada irmão que escuta essa mensagem. Meu Deus, guarda, protege. O Senhor é aquele que tem a nossa vida em Tuas mãos, o coronavírus em Tuas mãos, o mundo em Tuas mãos. E a esse que cremos assim, oramos, meu Deus, guarda. Guarda esse senhor, essa senhora, esse pai, essa mãe. Guarda esse jovem, essas crianças. Livra da contaminação. Protege no meio dessas lutas. E aqueles que foram contaminados, meu Deus, dá força para resistir, para se curar, para vencer, para atravessar. Nós clamamos a Ti, ó rocha eterna, em que firmamos os nossos pés. Guarda o Teu povo, Senhor. Coloca a Tua mão, faz resplandecer o Teu rosto. Clamamos pela Tua presença nessa hora, invocamos a Ti, meu Deus. Ajuda o Teu povo, ajuda aquele que clama por Ti, que coloca a sua fé no Senhor. Nós clamamos por Ti, Senhor. Visita agora cada irmão na sua casa, seja que esteja me ouvindo no hospital, seja que esteja me ouvindo agora numa enfermaria, na sala da sua casa, ou isolado dentro da sua casa. Meu Deus, visita com o Teu Espírito, poderosamente, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E também consola aqueles que por meio às lutas inevitáveis da vida perderam um ente querido. Que eles possam ter seus pés sobre a rocha num momento como esse, para atravessar pela Tua força e pelo poder do Teu Espírito, consolados pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando em minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar, protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Leva-me, Senhor. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim.